Cumprimento aos irmãos da classe Gideões, com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o professor Juscelio e estudaremos hoje uma lição muito importante. Participará conosco o cantor Carlinhos de Jesus fazendo a introdução e eu estarei abordando os tópicos e os respectivos pontos e o secretário Ezequiel estará concluindo. Pega a sua lição e vem conosco estudar a palavra do Senhor. O título da lição: Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Texto áureo: Rogai-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. Verdade prática: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade e mansidão e a longanimidade. Glória a Jesus. E a introdução, após concluir a oração intercessória em favor da igreja e, ao mesmo tempo, estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Muito bacana. Deus abençoe a todos. Muito bem, aí vimos o nosso irmão Carlinhos de Jesus aí fazendo a introdução, um aluno assíduo ali da nossa escola bíblica dominical, cantor itinerante aí, você que vai fazer sua festa aí da igreja aí, é só chamar o nosso irmão Carlinhos de Jesus, é uma benção pura, que Deus possa continuar abençoando esse varão muito valoroso. Prosseguindo na nossa lição aqui, que está a nossa leitura bíblica em classe, né? Aí em Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 4, e Colossenses capítulo 1, do 9 a 12. Também tem alguns hinos sugeridos. Como sempre, nós não estaremos lendo para que o nosso vídeo fique mais breve, tá, irmãos? Aqui, como nós sempre estamos fazendo aqui, acompanhando pelos capítulos que está sendo estudado essa carta de Efésios, aí nós podemos ver aqui que essa lição 11 nós vamos estudar o capítulo 4. E aqui nesse panorama que a gente faz aqui embaixo, aqui, os irmãos podem notar que estaremos lendo aqui, né, trabalhando aqui o capítulo 4. Então, no capítulo 4, de 1 a 16, fala andar em cooperação. E andar em santificação do 17 ao 20, tá bem? Só para os irmãos entenderem aí e se situar aí dentro do livro e do capítulo da carta que Paulo escreveu aos Efésios, né? E aqui, irmãos, como o nosso irmão Carlinhos de Jesus já falou, que nós vamos estudar hoje principalmente sobre a humildade, a mansidão e a longanimidade, né? Então aqui a gente pode ver aqui que a igreja ela é composta por isso. Então tem o testemunho do Espírito Santo, para isso precisa de ter humildade. A palavra, no uso da palavra nós temos que ter a mansidão, né? E na doutrina de Cristo nós temos que exercitar aqui a longanimidade, tá bem, meus irmãos? E sempre quando a gente fala em mansidão, aí a gente tenta abordar também a questão do fruto do Espírito, tá bem? Uma coisa que eu gosto de sempre enfatizar, irmãos, que eu vejo às vezes muitas pessoas falando os frutos do Espírito, mas não é os frutos do Espírito, tá, irmãos? É no singular. O correto de se falar é fruto do Espírito. Mas aí o irmão pode me perguntar, mas não é 9, professor? São 9, mas não são 9 frutos. O fruto do Espírito é só um, né?
mas é como se fosse uma laranja. Uma laranja é um fruto só que dentro dela aí tem 9 gomos, né? Esse aí que sempre as pessoas costumam utilizar para exemplificar, né? Aí dentro dessa laranja é como se ela possuísse 9 vitaminas, então ela tem 9 virtudes, né? Amor, gozo, né? Que é a mesma alegria, paz, a longanimidade, né? Tem a benignidade, tem a bondade, tem a fé, tem a mansidão, tem a temperança, que às vezes é tratado como domínio próprio, tá bem, meus irmãos? Então aí são o fruto do Espírito, mas cada um, esse fruto, ele possui 9 virtudes, tá bem? Muito bem explicado. Então aí sempre está trabalhando mais a questão do caráter da pessoa ali, o temperamento da pessoa, isso é muito importante. Sempre quando trata essa questão do caráter, do temperamento, sempre tem algumas pessoas que tentam esconder o seu temperamento ali dentro de algumas situações. E quase sempre que a gente trata de comportamento, sempre surge aquela pergunta: ei, mas, professor, por exemplo, o meu signo pode contribuir? Irmãos, é muito triste quando vê alguns crentes ainda falando em signo, né? Porque quem comanda a nossa vida é o Espírito Santo, é Deus. Então os astros, eles não têm poder sobre a nossa vida, tá bem, irmãos? Então, às vezes tem aqueles programas que tem aqueles horóscopos, então, e aquilo para nós já não serve, irmão. Aquilo lá é passado, tá bem? Não se atenha nessa questão de signo. Aí a gente se lembra, às vezes, quando na época de jovem, né? Quando uma menina estava pretendendo conhecer um rapaz crente também, e às vezes perguntava qual é o seu signo, será que vai dar certo? Irmão, isso não existe, né? E eu coloquei aqui uma aqui que diz assim: sou cristão, não creio em signo, creio no poder do leão de Judá. Então, se alguém perguntar qual é o seu signo, fala: meu signo é leão. Mas como assim? Você fala: eu sou da tribo, sou do signo leão da tribo de Judá. Tá bem, meus irmãos? Uma brincadeira aí à parte, tá bem? Cristão não tem signo, tem um sinal de Deus. Agora tem outra situação que é muito importante, que é os temperamentos que algumas pessoas têm. Então, tem o temperamento colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Isso aí, professor, como que você encara essa situação? Essa parte aqui, meus irmãos, ela é científica, né? Essa aqui já é misturada com astrologia, misticismo, então é uma coisa assim que o ocultismo entra uma série de questões espirituais aqui que não é do Espírito Santo, irmãos. Agora, essa parte aqui que nós estudamos são estudos científicos que estudam o comportamento das pessoas. Tanto é que o signo geralmente ele bate assim bem taxativo para aquela pessoa, né? E no estudo, quando ele é científico, você pode ver aqui, até coloquei aqui, os 4 temperamentos, o grau de temperamento é variável de pessoa para pessoa. Alguém pode possuir 60% sanguíneo, 40% colérico. Alguém pode ser 40% sanguíneo, 25% colérico, 20% fleumático e 15% melancólico. Tá bem, meus irmãos? Mas acontece o seguinte: embora isso aqui seja cientificamente comprovado, que realmente isso acontece, o colérico ele é mais aquela pessoa que mais voltado para a liderança, o sanguíneo ele é mais popular, mais brincalhão, o fleumático é mais calmo e mais pacifista, o melancólico é mais sensível e perfeccionista. Mas embora tudo isso aqui, meus irmãos, a natureza do ser humano, ela pode ser tratado através de Cristo. O domínio próprio, o Espírito Santo, quando você adquirir esses frutos do Espírito, o domínio próprio, a mansidão, a temperança, então você vai começar a dominar esses comportamentos aqui. Tá bem, irmãos? Não vamos esconder atrás do signo, vamos esconder, é porque eu sou sanguíneo, eu não aguento ficar calado, eu tenho que falar. Não, vamos pedir a Deus para que Deus possa
trabalhar o nosso comportamento. Moisés foi chamado do homem mais manso da terra, mas antes dele ir para o deserto, todos nós sabemos que ele, quando viu alguém machucando um daqueles seus parentes, ele avançou naqueles egípcio, matou e enterrou na areia, né? Então era um rapaz que não era muito manso, né? Mas mais lá na frente, depois do deserto, nós podemos ver Deus dando testemunho dele, que era um dos homens mais mansos da terra. Tá bem? Uma coisa que eu acho muito interessante aqui, que é o fruto do Espírito, né? O principal dele é o amor. Como que eu consigo trabalhar todos? Se você tiver o amor dentro de você, você vai ter todas essas características, essas virtudes do fruto do Espírito, né? Eu gosto sempre de trabalhar esse texto aqui, que é 1 Coríntios, capítulo 13, né? Aí aqui, eu até coloquei da mesma cor aqui para ficar mais didático e os irmãos verificar, se identificar. Por exemplo, o amor é sofredor, então aqui, tá da mesma cor aqui, do amor, na verdade aqui era para ser vermelho, foi um erro aqui, né? Mas o amor é sofredor, aqui é amor, né? Ele é benigno, né? Então vai para benignidade. Não porta com indecência, isso aí fala de domínio próprio. Não busca o seu interesse, fala de bondade. Ele não se irrita, fala de mansidão. Ele não se folga com a justiça. Em algumas traduções diz, ele não se alegra com a injustiça, né? Mas ele se alegra com a verdade. Então fala de alegria. Ele tudo crê, aqui fala de fé, né? E ele tudo espera, né? Aí vai falar aqui de longanimidade, né? E ele tudo suporta, vai falar de paz, tá bem? Então, a gente pode ver aí que o amor, ele aborda todas essas virtudes do Espírito, do fruto do Espírito, tá bem? Então, vamos lá para a nossa lição. No nosso primeiro tópico aqui, o primeiro ponto aqui, vai dizer assim, para haver unidade é preciso humildade, um modo digno do viver cristão. Andem de modo digno da vocação. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Então, isso aqui, irmãos, o nosso relacionamento é baseado na cruz. Então, nós temos ali na vertical ali, em relação a Deus, e na horizontal, a relação ao nosso próximo, tá bem, irmãos? Então, o cristianismo é isso, relação com Deus, mas também relação com o próximo, tá bem? E aqui, ainda o modo digno de viver cristão, né? A fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais, com toda a humildade, com toda a mansidão, com a longanimidade, portando-vos uns aos outros em amor. Então, pode ver que o amor sempre está ligado a essas situações, né? O nosso ponto 2 vai falar da humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação a ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então, irmão, aqui a humildade, ela não pode ser confundida com fraqueza e também nem ser confundida também com poder aquisitivo. Porque a pessoa possui poucos bens, ela é uma pessoa humilde, mora numa casa humilde, veste de forma humilde. Não. De repente, uma pessoa que tem poucos bens e às vezes ela não é humilde. E às vezes tem pessoas que têm um poder tão aquisitivo, tão alto, e são pessoas dotadas de uma grande humildade, né? Então, irmãos, isso aí, o poder aquisitivo não identifica a humildade, mas isso realmente está ligado ao comportamento e não ao poder aquisitivo, tá bem? Continuando, a humildade. Nosso Senhor Jesus lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade, mas não
de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro, tá bem, irmãos? Esse é o exemplo que Deus nos deixou, né? E devemos também cuidar do nosso próximo. Aqui, o ponto 3 diz a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo, né? Aí a gente vê aí alguém aí se dispondo da sua sandália para calçar alguém que estava descalço, e aí pode ver que a pessoa que está recebendo está bastante emocionada, e isso aí para nós é uma lição muito importante, né? Então aqui, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. A humildade é produzida pelo Espírito Santo que habita no crente, tá bem, meus irmãos? Vamos aqui para o nosso ponto 2. Para ver a unidade é preciso mansidão, um fruto do Espírito, tá? Então a palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Tá bem? A gente pode ver aqui um leão aqui, mas ele está deitado aqui com um cordeirinho aqui, né? Então, mansidão. Estamos falando de mansidão. Tá bem, meus irmãos? A mansidão, um fruto do Espírito, né? O termo indica moderação nas ações, bom trato para com os semelhantes e ausência de precipitação. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tá bem? Vamos tratar mais uma vez aqui, né? Do fruto do Espírito aqui, a mansidão, o fruto do Espírito. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é gozo, é amor, é gozo, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A mansidão é um estado que deriva da humildade, tá bem, irmãos? Apesar da gente não estar tratando aqui direto todas essas virtudes, né? Mas sempre que eu tenho oportunidade de falar da fé, eu gosto de enfatizar, irmãos, que ela tem a fé natural, né? Que qualquer pessoa tem, né? Qualquer ser humano tem. Aí tem a fé, que é a fé salvífica para a salvação, aquela que é dada pelo Espírito Santo. Aí temos também a fé como fruto do Espírito, que ela está mais ligada à fidelidade, né? E tem a fé também como dom espiritual, aquele dom da fé, né? Então a gente tem pelo menos 4 tipos de fé aí diferentes. É interessante o irmão estar atento a essa situação, tá bem? Então vamos lá para o ponto 2. Grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra, né? Tá bem, meus irmãos? Então vamos aqui. Jesus Cristo manteve autocontrole enquanto era injustamente caluniado e durante o seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. Então nós podemos ver a mansidão de Cristo aí, né? O domínio próprio, o temperamento, tudo nessas virtudes, né? E o ponto 3, a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir o juízo e não cedem às provocações, nem dão espaço para o ressentimento. Tá bem, irmãos? Então, nós devemos sempre pedir ao Senhor, porque às vezes somos afrontados no trânsito, alguém buzina alta e às vezes a gente quer revidar. Tem algumas pessoas que falam: eu sou crente, mas o meu braço não. Tem outras pessoas que já dizem: eu não levo desaforo para casa. Mas, irmãos, não leva para casa mesmo não, mas deixa lá onde que aconteceu o desaforo, deixa lá e vai em paz, tá bem, meus irmãos? Então a gente tem que ter bastante cuidado. Tem pessoas que batem no peito e até se gaba dessa situação. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas depois que eu entrar numa briga, eu
eu dou uma boiada para não sair. Então a gente tem que ter cuidado com essas situações. Isso aí realmente não a atitude assim do verdadeiro cristão, né? Tem alguns que falam, olha, eu tenho um estupim curto, e qualquer coisa eu rodo a baiana. Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com essa situação, né? Temos sempre tentar ser pacificador, né? E ser manso e humilde, assim como Jesus Cristo foi. Às vezes o velho Adão quer se levantar, mas nós temos que respirar, contar até 10, 3, o quanto for possível, pedir, Senhor, tem misericórdia de mim, e não tentar responder à afronta, tá bem? Então, vamos aqui, a verdadeira mansidão ainda, essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional, tá bem? É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio, tá bem? Aqui nós podemos ver aqui que Jesus, apesar de ser manso, mas ele não se mostrava fraqueza ali. Nós podemos ver ali que quando ele chegou lá, que as pessoas estavam fazendo comércio da casa do Senhor, ele pegou o chicote, bateu ali nas mesas, virou mesa para todo lado, soltou animais, foi aquela correria, aquela loucura, e alguém ficou espantado, né? Mas isso aí é Jesus, é ele, é o zelo pela coisa sagrada, é o zelo pela casa de Deus, tá bem, irmãos? Então, ser manso não significa que a pessoa vai ser conivente com as coisas erradas. Ela, no momento certo de agir, ela age com ali dentro de uma temperança, dentro do domínio próprio, e foi propício essa situação que Jesus Cristo passou aí, que aí foi um divisor de água ali referente aos tratamentos com o templo. E eles pôde ver que Jesus Cristo ele tinha muito zelo pela casa de Deus, tá bem? Vamos aqui para o nosso ponto 4, a mansidão pressupõe conciliação. Pessoas com a virtude de mansidão têm uma postura equilibrada diante de circunstância adversa. A pessoa transmite a ideia, a pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos, tá bem, irmãos? E se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Tá bem, meus irmãos? Então todos nós temos que ter trabalhar para que essa mansidão, os conflitos não acontecem, né? Nessas reuniões, quando alguém levantar a voz, outro já tentar entrar moderando, porque se todos tentar elevar a voz ao mesmo tempo, aí as coisas ficam fora do controle, tá bem? Já no ponto 3, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância, né? Em termos gerais, longanimidade significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tá bem? Suportar os erros dos outros e a diversidade da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. O exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo, tá bem? Então é um exercício da paciência. Então você tem que exercitar isso. Tem pessoas que não conseguem esperar, se ela pedir, se alguém falar, eu vou chegar 9 horas, se chegar 9h05, a pessoa já perde a estribeira, como se diz, né? Fica nervoso e então de repente a gente tem que exercitar essa paciência, exercitando essa paciência que nós chegamos lá, tá bem? O nosso ponto 2, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparemos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor.
Não, às vezes alguém diz, eu não suporto fulano de tal. Às vezes nem conhece a determinada pessoa, eu não fui com a cara da pessoa. O nosso santo não bateu. Tem pessoas que dizem assim, o nosso santo não bateu. Então, irmãos, nós temos que estar cuidar com isso, irmãos. Nós cristãos devemos cuidar, porque isso aí, irmão, essas pequenas coisas que vai atrapalhar a nossa caminhada para o céu, né? Tem algumas pessoas que falam assim que quando uma pedra é muito grande no sapato, você já trata ela e tira. Mas quando é uma areinha, aquilo lá vai te machucando e atrapalhando a sua caminhada. Daqui a pouco você está mancando, se não deixar aquilo vai inflamando, tá bem? Então tem que tirar essas pedras, né? A expressão indica que, infelizmente, teremos que enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Então, o amor é uma prática, irmão, tem que ser praticado. Então, é como um atleta. O atleta, às vezes, ele não tem tanta habilidade, mas com a prática, vai treinando, de repente aquela pessoa está dominando aquela arte, está dominando aquela modalidade e assim por diante, tá bem? Aqui, vamos estar estudando aqui, o amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados, tá bem, irmãos? O perdão como premissa do amor. Desse modo, a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua, isso é, amando ardentemente uns aos outros com coração puro. 1 Pedro capítulo 1, né, versículo 22, aí, né, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se a disputa nas igreja, tá bem, irmãos? Já estamos chegando aqui no final. Vamos ouvir o nosso irmão Ezequiel com a conclusão. A paz do Senhor a toda a classe de Gedeões. Vamos ler a conclusão aqui. Vimos o convite de Paulo aos crentes para viver digno de uma perfeita unidade. Para garantí-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade que fortalece a unidade, a mansidão que gera os conflitos, a longanimidade que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem em essas virtudes, as dispensações desaparecem e o nome de Cristo é glorificado. Mateus 5,16 e 1 Coríntios 1,10. E fica na paz do Senhor todos os Gedeões. Em breve nós estamos juntos aí na classe. Amém. Muito bem, esse é o nosso secretário, Ezequiel, sempre está lá contribuindo conosco, que Deus possa abençoar tanto ele como o nosso cantor também, Carlinhos de Jesus, que participou nesta videoaula. E a nossa próxima aula é a conduta do crente em relação à família, é a nossa próxima lição. Tá bem? Esse aqui é o nosso contato. Se tiver alguma dúvida aí, pode estar entrando em contato conosco, tá? E que Deus possa abençoar a cada irmão das classes Gideões com suas mais ricas bênçãos celestiais. Amém. Até a próxima, em nome de Jesus.